Então esse aqui é o G80, esse aqui é a TI R600, que são a outra linha de GPU gigante, que você vê também que ela tem uma porção de processadores, tem até mais do que o da NVIDIA. Esse aqui é um processador que eu particularmente gostava bastante dele, mas por algum motivo que me escapa a compreensão, ele foi descontinuado. Esse é o Cell, né, da IBM, ele foi produzido por um consórcio, a IBM com a Toshiba e com não sei mais quem. E ele foi usado, e a Sony, né, a Sony, a Toshiba e a IBM, e o Cell é o processador usado no PlayStation 3. E por algum motivo a IBM resolveu que não vai mais fazer essa arquitetura. Eu não sei qual que eles vão colocar no lugar, eles não falaram também não. E a gente vê que ele também parece ser uma rede dentro do circuito integrado, né? O processador é uma rede, tá vendo? Tem aqui uma rede de anel, tudo da IBM é anel, a IBM gosta de anel. Né? E aqui você tem uma porção de geradores de floors aqui, né? de calculadorinhas. Então a gente vê que mesmo as CPUs tradicionais, tá? Esse aqui seria uma CPU Intel nova aí, dessas quad-core, né? Uma CPU Intel nova, ela também tem mais de uma unidade de processamento, que é o que a gente conhecia como processador antigamente, existe mais de um desse dentro do processador de hoje em dia. Tá? Então você vê que isso aqui está mostrando para a gente que programação sequencial é inútil. E aqui tem uma figura interessante que eu gosto de mostrar, que é o seguinte: até início do século, tá? Você escalava a frequência e você ganhava o desempenho da CPU traduzindo o desempenho da aplicação. Tá certo? No momento que nós começamos a fazer aqueles cambalachos para colocar mais unidade funcional, para exigir paralelismo, então agora o que eu ganho, o meu investimento no hardware não necessariamente traz desempenho de software. Tá certo? Então aí essa curva começou, essas duas curvas, verde e azul aqui, começaram a divergir. Era o desempenho do hardware. O azul é o desempenho do hardware. O desempenho do hardware, obviamente, é potencial. O que o hardware é capaz de te dar. Né? E o verde é a aplicação rodando no hardware. Durante muito tempo isso andou paralelo. Tá certo? Tem uma distância aqui, quer dizer, o hardware sempre pode fazer mais do que o software faz, porque o software sempre tem os atrasos inerentes a ele. Uma hora, essa curva começou a divergir drasticamente, porque agora as aplicações originais minhas, que eram sequenciais, na hora que eu tenho 2 cores, a minha aplicação sequencial não vai ganhar nada por ter 2 cores. Tá certo? A menos que ela seja feita para usar os 2 cores, ela não vai ganhar nada. Esse gráfico aqui, eu desconfio, essa figura eu peguei de algum lugar, tá? Eu desconfio que isso aqui está sendo bonzinho demais. Tá? Porque na prática o core está ficando mais lento. Essa curva aqui está para baixo. Tá? Se fosse eu fazendo esse desenho, eu ia colocar reto aqui. Tá? Eu desconfio que de verdade está diminuindo de desempenho. Tá? Mas o desenho aqui foi para cima. Eu acho que eu peguei esse da Intel, então, né, eles não vão falar que está piorando. Mas isso aqui é o potencial do hardware. Quer dizer, se eu tenho uma CPU lá dentro, que ela faz 10 gigaflops, eu consigo fazer 10 operações de ponto flutuante por segundo, e eu tenho 2 dele, então meu hardware faz 20 gigaflops. E a Intel, obviamente, vai colocar em todo o folder deles que eles têm uma CPU que faz 20 gigaflops. Agora, se a sua aplicação, se você consegue fazer um programa que ele faz 2 bilhões de operações de ponto flutuante, ele gasta 1 segundo para rodar, aí é outra história. Se você consegue fazer uma aplicação que gera esses gigaflops, aí é problema seu, não é problema da Intel mais. Tá certo? E essa distância é esse buraco aqui. Esse espaço aqui. Tá? Esse espaço aqui, eu gosto de pensar nele como sendo oportunidade. Tá certo? Então, o que eu vejo nessa linha verde aqui? É o salário do programador que sabe programar paralelo, que sabe programar sequencial. Essa linha verde aqui. E esse aqui é o salário do cara que sabe programar bem programado. Esse que sabe usar a máquina. Então, eu tenho que escolher onde é que a gente quer estar nessa linha aqui, ó. O salário nosso. Tá certo? Eu vejo isso aí como uma oportunidade pra gente. Tá? Então, que sirva de motivação. Programar paralelo, programar sequencial é legal, é o jeito de a gente entender os conceitos, mas hoje em dia, o seu salário é aqui. Tá? E todo mundo quer o salário aqui.
O corolário dessa brincadeira toda que está acontecendo com arquiteturas é o seguinte, as implicações do que está acontecendo. Todos os processadores vão ser multicore. Tá certo? Por quê? Porque não vale a pena colocar transistor, porque cada transistor que eu coloco não me traduz em flops. O único jeito de eu fazer um transistor traduzir em flops é se eu colocar do outro core. Aí o core eu posso falar que ele faz os flops dele. Se a sua aplicação não consegue os flops, o problema é da sua aplicação. O processador dá a capacidade. Então, todo processador vai ser multicore. Todo computador, o que é um computador? Né? Isso aqui é um sistema que dentro dele tem um processador. Esse processador é multicore. O computador vai ter mais de um também. Todo computador vai ser uma máquina massivamente paralela. Porque ela tem mais de um processador e porque cada processador tem mais de uma unidade funcional, tem mais um core dentro dele. Com isso, se todas as máquinas do mundo são máquinas paralelas, todo programador do mundo tem que ser um programador paralelo, ou então ele está fadado a ser um cara ineficiente para sempre. Tá? E todos os programadores sendo programadores paralelos, todos os programas vão ter que ser programas paralelos. E essas aqui eram as implicações que se esperava que fizesse. Tá? O problema nesse cenário não é como que um especialista em HPC, HPC é a computação de alto desempenho, né? Não é como um especialista em HPC é capaz de programar as máquinas. Como todos os programas têm programas paralelos, então como é que o programador genérico é capaz de programar essa máquina é que é o grande problema. Tá certo? Então eu não posso criar mecanismos paralelos tradicionais que demandam especialistas para programar essas arquiteturas. Eu tenho que construir ferramentas e mecanismos que sejam genéricas para um programador genérico poder fazer aplicações que rodem eficientemente em cima do hardware que ele tem. Tá certo? E é aqui que a minha área de pesquisa é. Tá? E aí eu vou fechar esse pedacinho aqui da aula com observação desses três camaradas aqui, que são autores de um livro que chama Patterson Parallel Programming, um livro interessante. E o argumento deles é o seguinte: dizia-se, né, a indústria, que se você construir, eles virão. Né? Se você fizer máquina paralela, então, porque a indústria fala, a gente não faz máquina paralela porque não tem programador paralelo no mundo. Aí a universidade, ou sei lá, né, quem produz os programadores, falava, olha, se você fizer a máquina paralela, nós vamos arrumar quem programa essa máquina paralela. Aí aconteceu. Tá certo? Nós estamos cheios de máquina paralela no mundo, nós estamos faltando gente para programar essas máquinas hoje em dia. Tá? Nós não temos mais como programar essas máquinas. Perguntas, gente? Bom, isso aqui é só uma introduçãozinha sobre o que é essas arquiteturas e por que as coisas estão mudando, né? E por que eu acho importante a gente ver essas coisas hoje. Eu vou saltar aqui agora para a arquitetura da G80, direto. Existem algumas coisas que eu vou deixar passar batido aqui, que é exatamente como programar em paralelo. Tá? Programar paralelo é um negócio complexo, não porque a operação em si é complexa, mas porque a gente é treinado a programar usando uma certa abordagem, que nego já até inventou nome e já estão falando que isso é importante para criança, igual matemática é importante para criança, você tem que aprender com 10 anos de idade, 8 anos de idade, e já estão querendo incluir isso no currículo escolar normal. Tá? Mas a gente é treinado para pensar sequencial. E a gente na vida faz as coisas em paralelo. Tá certo? A gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas na hora de programar a gente senta e tenta sequencializar o que a gente precisa fazer. Isso é que é programar. Tá certo? O que é programar? Você tem um problema, você vai ver quais são os passos que eu tenho que dar para resolver esse problema, e você vai escrever qual que é a ordem que esses passos têm que acontecer. E você escreve uma ordem do primeiro passo até o último passo. Tá certo? Sequencial. Programar paralelo é basicamente se você tiver dois passos que podem acontecer ao mesmo tempo, que um não interfere com o outro, por que não fazer os dois ao mesmo tempo? Tá certo? A diferença é só de foco. A gente está acostumado a pensar só em saber quais passos são e programar esses passos em sequência. Muitas vezes, né, para vários problemas, tem mais de um conjunto de passos, né, que você pode dar para resolver o mesmo problema. Tem conjuntos de passos que um passo e outro vão ter dependências, e tem certos outros passos que não vão haver dependências entre eles. Então, tem sempre mais de um jeito de esfolar um gato, né? Você pode esfolar o gato. Se você quiser esfolar o gato de trás para frente, do começo até o fim, então para o gato do meio da frente ser esfolado,
o gato de trás até o meio tem que esfolar primeiro. Agora, se você quiser esfolar o gato começando da frente e de trás ao mesmo tempo, você pode fazer os dois esfolando junto, sem dependência. Tá certo? Então a gente é acostumado a pensar só em decomposição de passos e não pensar que tem mais de uma forma de decompor passos, e a maldade é: eu quero ser capaz de dar mais passos ao mesmo tempo. Tá certo? E o problema disso é o seguinte: quando os passos que nós temos que dar, eles são independentes, esse é o mundo maravilhoso de Disney. A gente chama isso de problemas que são embaraçosamente paralelos. Ou seja, eu posso fazer as duas contas independentes, não tem nenhuma dependência uma com a outra, as duas acontecem ao mesmo tempo e beleza. Só que é muito difícil isso acontecer na prática 100% do tempo. Isso acontece só um pedacinho pequeno do tempo. Existe um monte de outros tempos que você tem que acontecer uma coisa primeiro para depois a outra coisa acontecer. E nessas horas você precisa então sincronizar. Tá? Então programar paralelo é decompor em passos, né? Dar um mecanismo de disparar esses passos todos ao mesmo tempo e introduzir a sincronização dos passos. Tá? Ou seja, ó, esses 10 aqui pode acontecer em qualquer ordem, agora aqui tem que todo mundo parar e chegar aqui, ou então aqui esses dois tem que parar e por aí vai. Tá claro? E aí no curso a gente vê uma opção onde tem um monte de disciplina que vocês podem fazer, eu recomendo que façam, de programação paralela, mas aqui eu já vou dar um salto quântico direto para a arquitetura da G80. E eu não vou entrar no mérito de quais são os padrões e como é que a gente decompõe essas coisas aqui não, tá? Hoje não. Da arquitetura da G80, vamos lá. Para falar da arquitetura da G80, eu vou ter que dar uma volta um pouco mais complexa aqui, que é falar da outra coisa útil, computador. Tá? Computador existe no mundo. Lá, há muitos anos atrás, os executivos, quando o Bill Gates queria fazer o... Não foi o Bill Gates, quando a IBM queria fazer o PC, na verdade foi a IBM também não, foi a Apple, vamos voltar na história. A Apple queria fazer o computador pessoal, né? A IBM torcia o nariz e falava: esse negócio de computador pessoal, quem no mundo, para que alguém vai querer um computador em cima da sua mesa? Isso é uma burrice espetacular. A IBM é meio que descontinuou o céu. Bom. Os executivos falavam que 4 mainframes eram o suficiente para a demanda de computação toda do mundo. Realmente, para fazer controle de estoque, etc., 4 mainframes deve ser o suficiente mesmo. Tá certo? Mas eles não contavam que tem algumas outras coisas que a gente faz com o computador também. Em particular, tem 2 coisas úteis que a gente faz com o computador no mundo. A primeira delas é jogar joguinho. E para isso a gente demanda um computador na nossa mesa. Tá certo? Quem viu isso primeiro do que todo mundo foi o Jobs, mas o Jobs era hippie, não sei das quantas, tal. O segundo que viu isso foi o Gates, e é por isso que ele é basilionário. Todos os outros comentários de por que o Gates é basilionário é bobagem. A única coisa que ele fez foi ver antes de todo mundo que todo mundo ia querer um PC. E mais do que isso, o PC tem que ter um software para rodar. Ele viu que o software que era o mercado, que tinha valor agregado. E aí ele vendeu a doidada e ficou basilionário. Agora faz o que ele quiser. Inclusive doar dinheiro para... Tem uma história que ele queria levantar awareness, né? Conscientização sobre malária, né? Aí ele foi numa palestra, um monte de gente sentada, ele abriu um... Isso aqui é o mosquito da malária. Pra vocês conhecerem, mas soltou um monte de mosquito de malária no auditório. Agora nós vamos fazer pesquisa para malária. O que é que vocês doem, né? Tem umas histórias meio bizarras assim. Bom, e o outro motivo por que o nego quer fazer computação, o nego precisa de computador, é para explodir bomba atômica. Então, são só 2 coisas úteis: joguinho, bomba atômica. A outra é controle de estoque. Ninguém quer fazer controle de estoque. Muito embora tem dinheiro envolvido em fazer controle de estoque. Se você tiver paciência, né, o saco mesmo de ficar fazendo controle de estoque, você vai ganhar bastante dinheiro fazendo isso. Ou folha de pagamento, essas coisas aí. Ganha dinheiro fazendo essas coisas, mas é chato pra danar. Joguinho é muito mais legal, mas você não vai ganhar dinheiro não. Ganha também. A outra coisa é bomba atômica. Que joguinho precisa, né? E esses 2 grandes motores são os motores de por que a gente precisa de muito computador. Realmente, para fazer controle de estoque, etc., os 4 mainframes do mundo eram suficientes. Agora, joguinho e bomba atômica é infinita quantidade de computação que você precisa para isso. Por quê? Tá? Porque joguinho a gente quer ter realismo.
Na verdade, igual outro dia eu estava assistindo Big Bang Theory, e eu recomendo todo mundo assistir Big Bang Theory, que é o melhor seriado de televisão de todos os tempos. O Sheldon, que é o maluco lá ele brigou com a namorada dele, né? Aí ele entrou no mundo online e estava andando no bar lá. Né? O que você está fazendo andando aí? Você não está fazendo nenhuma quest? Não, eu estou pensando. Um cara anda no mundo virtual. Eu estou pensando, eu vou no salão beber um uísque. Aí bebe um uísque virtual, sentado num sofá, né? Igual um tal do couch potato, o pessoal em inglês. E o personagem dele no faroeste, sentado no boteco bebendo um uísque. Eu ainda prefiro eu mesmo no boteco bebendo uísque. Mas deixa.